Não recebi provas de que Maduro venceu, diz um oficial eleitoral da Venezuela. O que aconteceu? João Carlos Delfino, ele é diretor do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, é o equivalente ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela. Ele denunciou irregularidades nas eleições de 28 de julho na Venezuela, quando Nicolás Maduro foi declarado reeleito. Ao jornal New York Times, Delfino disse não ter recebido nenhuma prova de que Maduro venceu e pediu desculpas à população venezuelana. Para o diretor do CNE, o órgão eleitoral falhou com o país. Vou abrir aqui uma aspas para ele, o que ele disse ao New York Times. Estou envergonhado e peço perdão para o povo da Venezuela, porque todo o plano que foi elaborado, realizar uma eleição aceita por todos, não foi alcançado. Delfino é um dos 2 diretores alinhados à oposição de Maduro e está escondido com medo de sofrer represálias do governo. Ali dentro do CNE, que é um órgão controlado pelo chavismo, controlado pelo regime de Maduro, tanto que referendou a eleição de Maduro, você tem 2 representantes da oposição. Delfino é um deles. Em um comunicado também publicado no X, o diretor do CNE citou a retirada de testemunhas da oposição durante o encerramento das mesas receptoras e a interrupção da transmissão dos resultados devido ao que Maduro chamou de um suposto ataque hacker. Ele falou: houve silêncios e atrasos não explicados. Olha, a gente vê aqui no Twitter dele, ele fez um comunicado bem longo ali falando sobre o assunto, mas em resumo o que ele está dizendo é que lamenta profundamente, pede desculpa a todos os venezuelanos, pede uma unidade nacional. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Já vou receber aqui os nossos comentaristas. Estamos com o Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL. Oi, Léo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos e todas. E também com o professor Cláudio Couto. O professor Cláudio Couto é cientista político e nos dá a honra de nos acompanhar aqui no UOL News hoje. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde aí a quem está nos acompanhando no UOL. Professor, o CNE é um órgão hoje que a gente sabe que é dominado pelo regime de Maduro, mas tem algumas figuras mais ligadas à oposição. E vem hoje esse diretor a público, diz aí na reportagem que ele está foragido, está escondido, com medo de represálias, denunciar de que as eleições não foram democráticas, não respeitaram as regras. Faz alguma diferença na prática essa manifestação de estar vindo de dentro de uma pessoa ligada ao CNE, ao TSE da Venezuela? Olha, do ponto de vista de resolver a questão do resultado da eleição, eu não creio que vá fazer qualquer diferença. Mas é óbvio que do ponto de vista da percepção, tanto dentro da Venezuela como internacionalmente, do que foi esse processo eleitoral, que tudo indica, né, as evidências são muito claras a esse respeito de que foi um processo eleitoral claramente, mas eu não diria nem fraudado pelo governo, porque quando a gente pensa no processo eleitoral em si, ele produziu resultados, mas que foi, na realidade, depois sobrerrestado pelo governo, né? O governo veio e atropelou o resultado eleitoral, atropelou todas as instâncias que poderiam fazer a apuração correta desses votos. Depois, tanto essa maioria dentro do Conselho Nacional Eleitoral, quanto o Tribunal Superior, né, que seria a correspondente à Suprema Corte da Venezuela, são capturados pelo regime, né, são órgãos do regime, na realidade, que é um regime autoritário, e acabaram, na verdade, chancelando aquilo que o Maduro queria, que era dizer que foi ele que ganhou a eleição, inclusive sem revelar
o resultado da eleição, né? A gente tem algumas situações que chegam a ser, eu diria, kafkianas nesse processo. Uma é o fato de que há alguns dias já, logo depois ali do processo eleitoral, o Maduro gravou um vídeo em que ele dizia o seguinte, né, citando aquela passagem bíblica: felizes os que não viram e ainda assim creram, né? A passagem lá de São Tomé, como se pudesse algo assim valer para um processo eleitoral, né, em que as pessoas precisam acreditar sem saber se efetivamente o resultado foi esse, porque não tem ali a contagem dos votos, as atas eleitorais que revelam quais foram as votações de cada uma das sessões ou das urnas eleitorais, como é que ela ocorreu. E ainda assim as pessoas seriam obrigadas a acreditar. E agora, mais recentemente, um outro ato dessa ópera bufa que se transformou a eleição na Venezuela, que é o fato da Suprema Corte de Justiça ela declarar que as atas não podem ser reveladas por segredo de justiça, que aí é realmente uma situação completamente surreal, essa que se produz ali. Então a gente tem, na realidade, um descaramento de um regime autoritário, de um regime ditatorial, vamos usar a palavra clara, que atropelou o processo eleitoral, realizou uma eleição que poderia ter resultado em uma vitória da oposição. A gente sabe hoje, por aquilo que veio a público de atas coletadas ali nas urnas, direto das impressoras das urnas após o final da votação, que a eleição foi ganha pela oposição e ainda assim foi roubada pela ditadura venezuelana, né? Então é claro que quando vem uma declaração dessa de alguém como membro da oposição que participou da situação dentro do Conselho Nacional Eleitoral, inclusive denunciando o que ocorreu ali, que foi um atropelo sobre o próprio processo de apuração por parte da diretoria do Conselho Nacional Eleitoral, isso torna ainda mais evidente aquilo que já era sabido. Então, acho que, desse ponto de vista, claro, importa, mas do ponto de vista de reverter o resultado, sinceramente, não vejo caminho possível para isso. Léo, queria que você avaliasse essa manifestação do diretor do CNE, como que ela impacta nesse processo todo. E o professor Cláudio Couto, ele usou uma expressão muito forte. Ele disse que tem um descaramento do regime ditatorial da Venezuela. E o Brasil, ainda assim, o presidente Lula disse isso outro dia, não reconhece a Venezuela como uma ditadura. Então, Raquel, antes de mais nada, até fazer um comentário com o Cláudio, que o Cláudio citou o capítulo 20 de João, que é a passagem de São Tomé, né? É o engraçado que o capítulo seguinte, que é o capítulo 21, ele fala daquele momento que o pessoal não tinha achado peixe. Aí Jesus falou: joga de novo que você vai achar um monte de peixe, né? E acharam, né? João capítulo 21. E o interessante é exatamente isso, né? Dá para um outro paralelo à eleição venezuelana. Ninguém acha os votos, né? Vai que o pessoal faz uma forcinha, é isso que a oposição está tentando, né? Para jogar a rede de novo e dessa vez vai que o Maduro libera os peixes. Porque até agora está faltando peixe na rede, está faltando voto, né? Não há atas eleitorais à disposição, não há provas, né, de que houve uma vitória de Maduro, né? Maduro, pela demora de mostrar isso, já entrega seu atestado de culpa, né, há muito tempo, né, de que, ao que tudo indica, ele fraudou a eleição presidencial para se manter no poder, né? Aqui vamos deixar claro, antes que o pessoal comece com mimimi, eu não leio comentários, mas eu sei que eles existem, né? Então, antes que o pessoal comece com mimimi, não significa com isso que estamos defendendo a oposição venezuelana. A oposição venezuelana tem 1 milhão de defeitos, né, Corina e tudo isso mais, tem 1 milhão de defeitos e seus crimes, mas o que estamos discutindo aqui são os crimes do Estado venezuelano ao basicamente manipular e fraudar o resultado das eleições, que é o que tudo indica que aconteceu, porque ninguém fica tanto tempo assim sem mostrar. Daqui a 2 dias vai fazer um mês, né? Dia 28 de agosto completa um mês da eleição venezuelana e até agora nada das atas, né? Haja Photoshop, haja gente no Photoshop para mudar o resultado de tanta ata assim. Agora, eu só, na verdade, eu discordaria ligeiramente. Eu acho que o descaramento, é claro, é o descaramento inicial, sabe? É você topar no acordo de Barbados com o Brasil, Estados Unidos, com os países da América Latina, fazer eleições livres, de fato, depois espantar observadores internacionais e as eleições não serem de fato livres, porque eleições livres você só tem quando elas podem ser, quando elas são transparentes, elas podem ser verificadas, o que não aconteceu. Então, acho que o descaramento é o descaramento inicial disso, tem uma promessa e não cumpri-la, né? Neste momento, né, eu acho que ela é apenas, na verdade, outros pontos dessa mesma história, desse descaramento. Eu diria que a declaração do diretor
do CNE nem é um grande descaramento em si, né? Porque o CNE ele tem representação da oposição e do governo. Ele é da representação da oposição. Na verdade, a questão é que ele já devia ter se manifestado antes.